Adicionar aqui uma atividade ou recurso é realmente a parte em que você, professor, está trabalhando com o Moodle em si, pegando as ferramentas que ele tem disponibilizadas e conseguindo configurá-las e escolhê-las antes disso, né, para aquela atividade que você está propondo para o aluno. Então, vou dar um clique. A gente já entrou aqui antes para fazer o envio do arquivo, mas a gente foi para os recursos, ó. Notem que aqui em cima eu tenho as atividades, e aí uma série de tipos de atividades que o Moodle disponibiliza. E aqui embaixo eu tenho os recursos. O arquivo era o primeiro recurso que ele também deixa disponibilizado. A maior parte aqui, a pasta foi aquele que a gente usou para a biblioteca, mas a maior parte desses recursos já vem implementado no seu curso, na sua disciplina. Por isso vocês não mexem tanto ali com aquela parte. Aqui eu preciso saber qual dessas tarefas todas que o Moodle te dá seria a tarefa mais adequada para o tipo de atividade que você vai propor. Então, o que eu tenho que fazer antes? Vir aqui na minha pasta, né? Pegar aquela atividade, essa aqui é a minha atividade, a distância da minha primeira semana. O que eu quero? Dou um texto aqui, quero que ele explique algumas coisas para mim, dê alguns exemplos, coisas relacionadas às ferramentas bate-papo e fórum de comunicação aqui do Moodle. Para responder essas perguntas, ele pode fazer isso num outro tipo de arquivo, pode abrir, ou até copiar isso aqui da atividade que eu vou propor, e aí ele vem aqui, dá aquele espaço e responde. Isso é possível. Então, o que eu vou querer é que ele me reenvie um arquivo com essas perguntas respondidas. Para reenviar esse arquivo, vou voltar aqui no meu Moodle, eu tenho essa atividade tarefa. Antigamente, nós usávamos aqui essa tarefa 2.2, que ela já vinha separada, é esse aqui, envio de arquivo único. Esse arquivo pode ser de qualquer extensão, ele pode compactar, se achar que está muito grande, fazer um arquivo zip, ele pode mandar um tipo de arquivo em que ele vai gravar a voz, gravar a própria imagem. Então aqui ele não faz distinção. No nosso caso seria um arquivo de texto ou PDF que ele vai enviar como resposta aquelas perguntas que eu estou propondo. A gente não vai utilizar mais essa tarefa 2.2, que só está disponível aqui porque ainda tem algumas disciplinas mais antigas em andamento que se utilizam dela, mas a gente vai vir para essa aqui que está coloridinha, tá vendo? Que também é o mesmo símbolo, ó. Um papelzinho com a mão, que é a tarefa. Dentro dela aqui, ela já engloba todas essas demais aqui, ok? Sempre que eu der um clique em uma atividade ou recurso do Moodle, ele vai fazer uma breve descrição aqui dela, ao lado, e para realmente abrir, eu vou dar um clique em acrescentar. O nome da tarefa tem que ser o mesmo nome que está na atividade que eu estou propondo. Então, eu vou dar um clique aqui só para lembrar. É a atividade à distância da primeira semana. É a minha atividade. Então, vou voltar aqui e vou colocar esse mesmo nome. Atividade à distância da primeira, esse primeiro eu estou fazendo com aquele Alt 66, da primeira semana. A descrição aqui é o que eu realmente quero colocar como propósito de atividade para o aluno. Vou voltar ali naquele meu arquivo do Word e vou copiar com Ctrl C, Ctrl V mesmo, o meu arquivo. Aqui ele tem algumas informações que já foram dadas, valor 10 pontos, prazo de 7 a 13, e aqui a descrição. Aquele espaço foi o que eu fiz ali. Posso tirar. Vou voltar aqui e vou descer para a parte de configuração. Aqui vocês vão reparar, ó, que as últimas estão todas contraídas. Então, normalmente, a gente vem aqui e expande tudo. E aí, vou vir aqui. Aqui tem exibir descrição na página do curso. Eu vou clicar só para vocês verem o resultado de como isso fica quando eu peço para exibir na página, tá? Aqui eu vou definir a data, 7 de abril,
Nunca deixo meia-noite para não causar confusão de é desse dia, do anterior. Então, 00h05. Da mesma forma aqui, no dia 13, o último horário antes de meia-noite, que seria o de 23h55. Que foi até o que eu já coloquei lá naquele sumário. Data limite não precisa, tá? Deixei aqui a descrição. Tipo de envio. Se eu colocar aqui o texto online como tipo de envio, ele vai abrir esse editorzinho e o aluno vai responder dentro dele. É uma opção. Mas no meu caso eu quero que ele me envie um arquivo com as respostas das perguntas que foram propostas. Então eu vou deixar clicado aqui, ó, o envio de arquivos. Quantos arquivos ele vai me mandar? Só o arquivo resposta. Aqui, o tamanho de upload vai desde 10K até 10 megas. Como é um texto escrito, vou deixar 5, porque se ele copia ali, às vezes ele pega como imagem, então vou deixar um tamanho ainda maior. Aqui embaixo, exigir que os alunos cliquem no botão enviar? Sim. Porque senão ele às vezes está fazendo a seleção do arquivo lá, dentro da pasta dele, e ele pega um errado, sem querer, já adicionou e já foi. Então, melhor clicar no botão enviar. E exigir que eles confirmem o envio? Também sim, porque às vezes ele faz isso inconsciente, na hora de confirmar o envio, vê o nome novamente, e ele pode alterá-lo. Tentativa reaberta a gente deixa nunca, porque, querendo ou não, tem aqueles alunos que vão utilizar a plataforma a favor deles, óbvio. Então, deu a data limite, o prazo que você colocou para que ele te enviasse a tarefa, ele ainda não conseguiu realizá-la da forma que, né, foi proposta, e ele manda qualquer arquivo, depois vem aqui e manda um outro por cima, né, falando que foi sem querer, mesmo com essas duas, né, confirmações. Então a gente deixa o nunca. E o que a gente faz é aqui em cima, ó, na hora que eu estou descrevendo minha atividade, depois do prazo, posso colocar aqui uma observação e colocar aqui: você terá apenas uma tentativa para o envio de seu arquivo resposta. Logo, preste atenção no arquivo que será anexado. Ok? Aí aqui embaixo já vem a descrição, então ele vai ter acesso a essa informação antes mesmo de realizar a atividade. Aqui embaixo, essa parte de envio de grupo a gente não vai mexer. Notificações não são necessárias porque são e-mails que o sistema, sempre que eu não souber o que é, dou um clique aqui na perguntinha e ele me fala. O sistema vai mandar para você mensagem, geralmente para o professor, quando o aluno envia uma tarefa. Isso acaba enchendo muito a sua caixa, a não ser que você tenha uma caixa de e-mails apenas para isso e goste de ter esse controle de quem você corrigiu ou não. Aí você pode colocar assim aqui para os dois, para os envios novos e para aqueles que foram fora do tempo mesmo. Aqui a nota, vou colocar 10. Desse aqui, que foi a nota que eu propus, 10 pontos. Média de avaliação a gente não vai alterar. Sempre mostrar e nada de restringir acesso. Vou salvar e mostrar para vocês verem o resultado dessa atividade. Ela ficou assim, aqui as informações com aquela observação, a descrição da tarefa e o que ele tem que fazer. Embaixo tem aqueles 3 participantes, ninguém ainda enviou nada, está dando a tarefa encerrada porque eu estou numa data além dessa que eu defini. Quando eu quero dar nota, ver e avaliar todos os envios, assim como a gente fez lá com as provas, lembra? E aqui ele me fala, ó, tarefa está encerrada desde... Aí ele fala os dias e as horas. Vou mudar aqui o meu papel para estudante. Só para vocês verem como fica para eles, ó. Para eles aparece adicionar tarefa. E aí eu dou um clique e coloco aquele arquivo que eu preciso. Vou retornar aqui ao meu papel. E vou voltar ali para o curso só para a gente ver então como ficou essa atividade completa. Realiza atividades à distância, ó. Aqui aquele sumário com as informações gerais. E aqui, ó, tá vendo que ficou com a descrição?
E aqui a gente tem duas vezes o nome, por quê? Porque naquele meu arquivo do editor de texto, eu tinha o nome. Só que na hora que eu vou também discriminar essa tarefa e configurá-la, ele pede o nome, que foi aquele que até eu vim aqui na outra aba para ver qual era e trazer o mesmo nome. Então eu posso apagar isso e alguns professores gostam de ter a descrição aqui, porque o aluno entra, vê o que ele tem que ler e aí ele já faz essa leitura e já participa do fórum com foco na atividade que ele tem que fazer. Mas alguns preferem que não, e a maior parte não usa a descrição aqui. Para que o aluno visse o que ele tem que fazer, era só clicar no link abaixo, que é esse link, e ele vem direto para a tarefa, que vai ter essa descrição toda já lá. Então, para alterar, deixe-me voltar aqui. Para alterar aqui esse layout, então, o que eu tenho que fazer? Vou apagar aqui esse título, para ficar só uma vez esse título, e vou deixar a descrição sem ser exibida. Para isso, novamente, editar configurações. Venho aqui. Aqui uma coisa que acontece muito, até bom ter acontecido, ó. Quando eu vim editar as configurações, ele me deu aquele sumário que a gente mexeu lá no início, na hora de poder alterar essa tarefa. Não é o que eu quero. Então, eu vou cancelar isso aqui, porque o que eu quero é editar as configurações dessa tarefa. Então, eu tenho que entrar nela primeiro. Entrei, volto aqui, editar as configurações. Vou tirar aqui esse nome, porque ele está duplicado, não necessito dele. Aqui vou deixar essa tarefa. Se eu quiser um espaço, né, entre aqui o título e a minha informação, eu dou esse Enter aqui para ficar essa linha. Aqui, vou tirar exibir a descrição na página, tá? Não vai estar mais habilitada. Vou descer aqui, salvar e mostrar. Olha agora qual a diferença que ele faz. Vamos voltar ali para o curso. Realiza as atividades à distância. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Aqui o sumário com as informações gerais. E aqui não tá, ó. Resolva a atividade disponibilizada no link abaixo e a envie pelo sistema. Então ele vai ter que dar primeiro um clique no link. E aí sim ele vê a atividade. Entra em contato com ela, se prepara e depois, só mudar aqui meu papel para estudante, quando ele tiver já o arquivo pronto, aí sim ele clica aqui no adicionar e envia aquela resposta. Ok? Muito tranquilo, né? Fácil de se trabalhar. E essa foi a nosso segundo campo de realize atividades à distância. Agora vamos para o fórum de discussão.